Hoje a gente vai então tratar de um tema que é super importante para a biodança, né? E que está nesse módulo da formação, que é a metodologia 5, diz respeito ao grupo de biodança, né? Mas que é algo que vem permeando toda a formação, né? Porque na realidade mesmo a formação é um processo de grupo e toda a nossa prática de biodança é um processo de grupo. Então, vocês que estão chegando agora aqui, né, fazendo esse módulo, estão, na realidade, em compreendendo melhor algo que vocês já têm bastante conhecimento pelo simples fato de participarem de grupos de biodança. Seja esses grupos formativos ou, né, os semanais, os grupos semanais de biodança. Então, a reflexão que eu quero trazer para vocês, né, ela tem muito a ver com essa questão de que vocês vão iniciar um trabalho, né, como facilitadores, e eu acho importante entender o contexto, por isso que está na parte de metodologia, né, e entender o contexto, né, do que é um grupo. hum, Então, a gente vai ver algumas coisas mais gerais de grupo e também entender o que especificamente vai ocorrer nos grupos de biodança, porque é um grupo que tem um objetivo específico, uma metodologia específica, e isso vai incide bastante dentro da forma como esse grupo se estrutura, as dinâmicas que acontecem dentro dele, pelo fato de ser um grupo de biodança. Mas, de qualquer forma, eh, ele, a parte de ser um grupo de biodança, ele é um grupo, tá? Então, algumas questões, das relações grupais, elas vão se refletir dentro do grupo de biodança, porque é um grupo de pessoas, né? Então, eh, uma das coisas importantes a gente saber, né, antes de entrar, de mergulhar nesse módulo, é que dentro o Rolando fala de 7 poderes da biodança, né? E um dos poderes da biodança é o grupo, né? Então é algo muito forte, é algo muito potente o que se vive dentro dos grupos. O próprio grupo é um, um gerador de vivências. O simples fato de estar em grupo é um gerador de vivências, né? Então, nós vamos entender um pouquinho mais esse fenômeno que é o grupo, né? Então, nós somos, desde a nossa origem, uma espécie grupal, uma espécie que vive em grupos, né? Então, lá na nossa origem, nossa espécie, nós começamos como caçadores-coletores, né? Então, a gente tem aí um período muito longo que se acredita que tenha sido de 200 a 300 mil anos, né, de evolução da espécie do Homo sapiens sapiens, né, onde nós nos organizamos em grupos, né, vivemos em grupos e caminhamos todo o planeta em pequenos grupos. Esses pequenos grupos tinham uma característica. Eles eram grupos não muito grandes, de 30, 40 pessoas, né? Pequenas comunidades que eram nômades. Então, e viviam tanto da caça quanto da coleta, sem papéis super rígidos dentro do grupo, né? Existiam algumas divisões de trabalho que a gente acredita que tenham a ver com gênero, com também com a criação das crianças, com a faixa etária, né? Tinha divisões de trabalho diferenciadas de acordo com algumas características das pessoas, né? Muito relativa à fase da vida, né? Se é criança, se é velhinho, o grau de vulnerabilidade de cada pessoa, mas que o grupo
né? Como grupo era responsável pela sobrevivência e manutenção das pessoas que estavam ali naquela comunidade, naquela pequena comunidade que, como eu disse, era uma comunidade nômade. E por que esse número, né, de até no máximo 40, 45 pessoas? Porque a característica de vida nômade é entrar num território, não existia ainda agricultura ou pecuária, né? Então, se entrava num território, hum, se vinha mudando de território, se entrava num território, e nesse território, então, existia uma coleta, uma caça, né? E aos pouquinhos esse território vai se exaurindo. Então, se continua a avançar. Algumas teorias também dizem que esse nomadismo tem a ver com acompanhar as manadas de animais, né? Então, por causa da caça. Então, existem essas duas probabilidades, ou esgotamento no nível da coleta, mas também a busca da caça, onde nós éramos uma das espécies que concorria aí na caça dessas grandes manadas, né, de animais. A caça, a gente tem uma fantasia assim que a caça era feita pelos homens, né? E que a caça como um ato um pouco heróico, assim, né? De ir em busca dos animais, etc., né? Mas na realidade, a caça em si não era a atividade principal, a coleta era uma atividade bem importante, né? E a caça, principalmente de animais de grande porte, era feita pela coletividade. Todos participavam, né? E não tinha tanto a ver assim com caçar com lança ou arco e flecha, mas sim tinha a ver com perseguir um animal de grande porte que estivesse mais vulnerável, mais fragilizado, né? E jogar ele em alguma armadilha ou penhasco, etc. E depois o trabalho de preservação da carne, da pele, dos tendões, dos ossos, tudo era aproveitado e toda a comunidade junta se eh, assim, elaborava esses materiais, né? Então, tudo dentro da caça era aproveitado, né? Digamos, era um alimento nobre, né? E tudo era aproveitado. Hum. Depois tinha toda a questão da utilização do fogo, né? Que é uma característica importante da nossa espécie. O aprender a fazer, surgiu o fogo, né? Inicialmente, o fogo era captado de alguma tempestade, algum raio que caiu e era preservado, e logo depois, então se descobriu como fazer o fogo, né? Fazer surgir o fogo, e isso foi uma evolução tecnológica importantíssima, né? E que a gente pode dizer que é uma marca humanizante, né? A primeira tecnologia, assim, que tem a ver com a energia, né? Que a nossa espécie criou. Né? Então, mas o que é importante dentro do nosso percurso aqui sobre grupos, né? É entender que a gente passou um período histórico mais longo da humanidade, né? Foi passado nesses pequenos grupinhos. Então, assim, biologicamente, possivelmente nós estejamos preparados em nível de uma base biológica, né? Que a gente pode dizer que é instintiva, a gente pode dizer que a gente está preparado, super bem preparado, nosso sistema nervoso, para reconhecer esses pequenos grupos, né? Então, é fácil para a gente nos reconhecer e nos sentir parte de grupos até esse tamanho. 30, 40 pessoas. Eu reconheço, eu sei os nomes, eu sinto falta se alguém não vem, né? Por quê? Porque está na nossa base, na nossa raiz constitucional de, da origem da nossa espécie e é o período mais longo, historicamente, né?
até o surgimento da fixação na terra, que é o que coincide com a criação da agricultura, né? Que é uma segunda revolução tecnológica. A gente até aí, isso é um período super longo, né? A gente andava nesses bandos, e que tinham uma grande participação em nível de vínculo entre as pessoas, né? Imaginem que é uma época onde a gente não tem explicações científicas para as coisas, né? E que estar em grupo tem a ver com uma sobrevivência, e que por muitos milhares de anos nós dormimos em grupo, nos alimentamos em grupo, caçamos, coletamos em grupo, criamos nossos filhos em grupo. E convivemos, e o grupo era a segurança da sobrevivência, né? Então, isso é muito marcante. Depois tem todos esses milhares de anos que a gente também contava as nossas histórias ao redor das fogueiras, né? A tradição oral, a escrita é algo muito posterior, né? Mas o contar a história, contar os dias, o que aconteceu no dia, né? Ah, era algo que se passava junto com a comunidade, ao redor das fogueiras, né? Ahn, os rituais religiosos, as substâncias psicoativas que eram tomadas e que expandiam a consciência, tudo isso era feito em grupo. Né? No que a gente chama de pré-história, especialmente no Paleolítico, né? A gente, que é esse período que eu estou falando, a gente não vai ter uma estratificação social. Então, existiam algumas divisões dentro do grupo, no sentido de que tinha a ver muito com as vulnerabilidades, então os velhinhos, né, que tinham esse papel assim de também de passar a sabedoria, né, a experiência de vida, as crianças que dependiam aí do contato com a mãe, né, então essa maternidade protegida pelo grupo, né? Então, eram papéis um pouco diferenciados, hã? Essa necessidade de proteção desses vulneráveis, quem eram as pessoas que ficavam, né? Quem eram as pessoas que saíam, em que momentos o grupo inteiro agia junto, né? Mas não existia uma estratificação, um chefe, alguém que era melhor que os outros, alguém que mandava nos outros. Isso vem posteriormente, né? Importante, então, a gente saber que essa é a nossa origem e a nossa origem mais longa. Então, isso está, assim, na base das nossas necessidades e da nossa capacidade de percepção, né? A velocidade que a gente tem capacidade de perceber o mundo com mais nitidez é a velocidade dos nossos passos, né? E a nossa capacidade de se sentir parte tem a ver com esses grupos que não são imensos, são grandes, mas não são imensos, né? Então, essas pequenas comunidades. Surge a agricultura, né? Existe a fixação na terra, surgem as primeiras pequenas vilas, cidades, né? A domesticação dos animais, domesticação das plantas, a domesticação do próprio humano pelo humano, né? No sentido de que a gente começa a mudar essa base que era de nômade, né? Para uma fixação, os grupos começam a ser maiores, as cidades começam a ter centenas e milhares de pessoas morando, né? E essa nossa capacidade de nos sentir parte começa a se diluir, né? Então, a gente começa a não ter mais essa noção de pertencimento tão claro como existia no período paleolítico, né? E as cidades vão crescendo cada vez mais, né? A gente vai entrando, saindo do que a gente chamou pré-história, vai entrando no período
das civilizações, né? Inventa escrita, inventa um monte de tecnologia, a história vai se modificando e a gente chega agora, né, nesse momento histórico que a gente está vivendo, né, dando um salto enorme, né? A gente chega nessas enormes cidades de milhares de milhões de pessoas, né? E onde a gente está num grupo superdimensionado e na realidade a gente não tem grupo nenhum, né? Então, a gente está em grupo e isso nos garante a sobrevivência, né? Esse grupo é super articulado, ele funciona como um mecanismo global de sobrevivência, né? Onde o trabalho de cada um vai contribuir com o trabalho de todos e existe um funcionamento onde todos os partícipes têm algum papel, né? Seja os papéis mais de submissão, ou os papéis mais que têm a ver com hierarquias, né? As relações de poder, que são absolutamente desiguais, o tipo de civilização que a gente construiu, que tem a ver com relações de poder e de submissão, né? Com uma estratificação social enorme, né? Com valores que a gente dá para algumas pessoas e desvalorização de outras, né? Tudo isso funciona como um caldo enorme, né? Mas na realidade, aquele sentimento de pertencer que era original, né? Que esse grupo que é um útero, que é um gerador e um gerador de teias afetivas, de vínculos afetivos, onde eu me sinto seguro, onde a ansiedade não me toma, onde o desespero e a depressão não me tomam, né? Isso já não existe mais, né? E então acontece de eu estar no meio da multidão, né? E não ser ninguém, e não ter ninguém. É um mar de pessoas, mas que o grupo não existe. Apesar de que, como socialmente funciona a coisa que eu tenho, né? A cidade funcionando, as relações de produção funcionando, as relações de poder funcionando aí, né? Mas em um anonimato completo onde eu posso passar uma vida sem ser percebido. E alguns sujeitos nessa multidão realmente se tornam invisíveis, né? Então depende da relação do lugar que tu ocupa nessa sociedade, pode ser um lugar de invisibilidade total, onde ninguém te ouve, ninguém te vê, né? As pessoas passam, não te veem, tu não existe, né? E então, na realidade, cada um de nós passa por algum tipo, né, de invisibilização, dentro da nossa estrutura social, porque mesmo biologicamente seria impossível a gente reconhecer todo mundo, né? Então, parte da neurose que nós construímos como civilização tem a ver com esse anonimato, essa não existência, essa invisibilidade que se cria pela própria estrutura de organização que a gente criou, que permitiu, né, a gente, como espécie, ter um número imenso né, uma espécie que que ocupou todo o planeta, que tem um número imenso de pessoas, uma superpopulação, né? Mas onde cada uma das pessoas muitas vezes vai sofrer com uma espécie de solidão, um anonimato, uma falta de vínculo, né? E onde se cria esses pequenos grupos, né, que a gente chama de famílias, e que na realidade tem um componente afetivo super importante, tem um componente de social super importante, porque possivelmente a gente não sobreviveria se não tivesse essa família, né?
Mas, por outro lado, ela é muito pautada por relações de poder que já são historicamente criadas e que não têm a ver com o período histórico anterior, né? Onde as relações eram mais lineares, eram menos hierárquicas, né? Então, acontece, por exemplo, a gente viver numa grande cidade, num, num edifício onde a gente tem vários vizinhos, né? Assim, moram 30, 40, 50, 60, 100 famílias num mesmo local. Existem pessoas da porta da frente que eu não sei quem são, que eu nunca vi, que eu não, ou que eu vejo e não cumprimento, eu deixo, dou bom dia, boa noite, mas eu não sei quem são. Se eu pedir precisar de ajuda, eu não tenho essa ajuda, né? Se eu quiser conversar com alguém, no final do dia a gente não se vê, né? Então, é interessante a gente perceber, né, que quando a gente trabalha em biodança, a gente está trabalhando, né, com pessoa, com uma, uma metodologia que trabalha o grupo como um elemento central, né, e a gente está trabalhando sobre uma necessidade primária, ancestral, né? Sobre algo que está nas nossas raízes, que tem raízes no nosso inconsciente, mas que a forma como a gente construiu a nossa história foi fazendo com que a gente cada vez se afastasse mais. Mas existe algo lá dentro da gente que ainda quer isso, né? E que pulsa por isso e que e o resgate dessa visibilidade, dessa relação, dessa ritualidade de estar junto, desse vínculo, né? É uma base muito importante para a nossa saúde mental. Né? Então, esse ser isolado, invisibilizado, que se vê unicamente como um indivíduo separado, o outro vendo o outro como uma ameaça, né? É um ser extremamente doente e infeliz, né? Porque não consegue formar vínculos, não consegue resgatar algo que é primordial. Então, isso, as pessoas que chegam para fazer biodança, né? Talvez isso seja justamente uma das coisas que assusta as pessoas quando elas vão fazer biodança, né? Porque elas vão encontrar um grupo que está disposto a reconhecer e vê-las, né? E, por outro lado, é algo que assusta muito, pode assustar, pode inclusive afastar, né? Dá muito medo, ou parecer muito estranho. Mas, por outro lado, é uma das coisas mais encantadoras e potentes que a própria biodança faz, né? Então, quando a gente chega num grupo de biodança, a gente vai encontrar o grupo, reencontrar um grupo onde tu é visível, onde tu tem espaço para falar, onde tu vai dançar junto com outras pessoas, vai caminhar com elas, vai aprender um monte de coisas, né? Vai resgatar um monte de coisas. É um grupo interessado em saber quem tu é, né? E o centro do trabalho é esse, né? Eu não fui ali para fazer um método, né? Então, não sei, eu vou fazer vou participar de um grupo para fazer uma ginástica, um treino, né? Então, o centro da história é o treino. Forma um grupo, mas tá todo mundo focado no treino, né? Aqui não, a gente estamos todos nós focados na relação, né? Na relação entre as pessoas daquele grupo, né? Ah, mas vai melhorar a relação com as pessoas de convivência fora do grupo. Obviamente vai melhorar. Todas as coisas que a gente trabalha dentro do grupo de biodança são coisas que vão depois nos servir muito nos nossos outros grupos da vida, os familiares, de trabalho, de atividades múltiplas que nós fazemos, né? Claro que vai nos ajudar. Mas o grupo de biodança, ele
trabalha em si mesmo, né? Então, o mote principal está dentro do próprio grupo. É esses vínculos que se formam dentro do próprio grupo. O grupo passa a ser algo importante. E é importante a gente entender isso, porque isso é uma coisa que raramente uma pessoa vai vir fazer biodança buscando, né? Ela vai buscar sempre uma outra coisa que não é isso. Ela chega e ela encontra isso. Então, pode ser que ela descubra uma coisa maravilhosa que ela sempre estava desejando, ela não sabia nem nominar. Mas pode ser que também ela se assuste bastante com isso, porque ela não estava buscando isso e ela nem sabia que existia isso, e isso é uma coisa muito estranha, né? Então, a gente sempre vai estar lidando com esses dois aspectos, né? Bom. Então, na realidade, quando a gente faz a roda de biodança, e a gente conversa, né? Essa conversa inicial. É claro que a parte verbal não é o centro principal do nosso trabalho, mas ela é. Eu só estou dando uma olhada aqui que eu acho que a gente está com o microfone aberto, pessoal. Eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha, tá? Se tá com algum, se o microfone de vocês não está aberto, tá? Então fechem. Eu estou ouvindo barulhinho aqui. Então, assim, esse momento que a gente começa, né, que a gente senta em roda e conversa, não é a principal parte do trabalho. A principal parte do trabalho é quando a gente dança junto, a gente faz os exercícios. Mas é interessante a gente perceber que ele é um momento altamente significativo em nível de das nossas origens, porque era justamente o que a gente fazia no final do dia, né? É sentar em roda, contar uma história, sentar ao redor do fogo, e que a gente não tem mais essa oportunidade de fazer isso, né? De sentar em roda e se ver e falar sobre a gente mesmo, falar sobre as nossas experiências. Isso é muito importante. Então, aqui a gente já começa a perceber que aquela parte inicial da aula, que a gente faz sempre no início, não no final, né? Ela é muito importante, né? Então, a gente vai ter, né, várias modalidades, né, de trabalhos em grupo em biodança. Hum. O mais basilar e eu diria que é o mais importante, né, é o trabalho do grupo semanal de biodança. Os outros dois, as duas outras duas categorias, elas são categorias suplementares. Às vezes, pessoal, o facilitador diz assim: ah, eu quero só dar curso, né? Eu quero só dar curso, eu não vou dar mais grupo semanal. Eu acho que pode chegar, né? Eu mesmo, assim, eu dei 40 anos de grupo semanal de biodança e hoje eu estou trabalhando mais com cursos, né? Mas foram 40 anos trabalhando com os grupos semanais antes de trabalhar só com cursos, né? Não estou dizendo que vocês têm que trabalhar 40 anos para poder fazer isso. Mas o que eu estou dizendo é que o grupo semanal, né, é o que vai formar a comunidade de base para poder vocês fazerem qualquer outra coisa. Então, se não tem esse grupo semanal, se vocês não têm essa comunidade ao redor de vocês, que é basilar, que ela dá esse processo de vínculo, dificilmente vocês vão fazer um trabalho de qualidade em cursos, tá? Porque não tem essa base formada. Então, os nossos cursos de aprofundamento, eles são cursos de aprofundamento, tá? Ou seja, existe um trabalho semanal e que à medida que a gente vai andando nesse trabalho semanal, é interessante que a gente tenha esses encontros especiais, que são encontros celebrativos, são encontros, lá sei, eu, se eu tenho mais de um grupo também, que pode se juntar a mais de um grupo, ou é um momento que pode ingressar pessoas novas para aquela atividade específica, mas o nosso objetivo é sempre manter esse grupo semanal, né? Por quê? Porque esse grupo semanal é essa raiz, né?
que tem a ver com a nossa ancestralidade. Esse encontro que a gente faz toda semana e que se a gente se coloca na roda e reconhece quem somos nós, onde eu vou construindo vínculos, onde eu sou realmente importante dentro desse grupo. Não importante no sentido de mais importante que o outro, mas que eu sou visto, eu sou lembrado, eu tenho visibilidade, eu tenho palavra, eu sou ouvido. Hum? O que eu digo é importante. E o que os outros dizem também é importante. Hum? Então, esse processo de reconhecimento, de ser reconhecido, existir um espaço onde eu sou reconhecido, onde eu existo, onde eu sei o nome das pessoas e nem e não existe essas relações de poder que têm a ver com, por exemplo, o trabalho ou a família, onde às vezes existe até um grupo que se reconhece, mas não tem o ritual do encontro, não está voltado para isso, né? Então, esse grupo que está voltado para o acolhimento, para o partilhar, para a alegria de estar junto, é uma coisa muito rara e muito necessária e muito sanadora, né? Então, por isso eu sempre insisto, né? É muito importante que vocês tenham essa ousadia de criar essa pequena comunidade ao redor de vocês, né? Claro que em nível de sobrevivência como profissionais, né? Eu diria que um grupo só talvez seja pouco, né? Dois grupos, três grupos semanais seria o ideal para que vocês também economicamente possam se manter, né? Bem, vivendo legal, né? Mas primeiro, o primeiro de tudo é conseguir formar esse grupo, né? Conseguir formar esse núcleo. Esse núcleo, ele é um núcleo que não é assim super simples de criar, né? Algo que exige uma dedicação, um esforço, uma disciplina, no sentido, uma persistência, né? A disciplina no sentido que a gente tem que ser persistente, tem que descobrir formas de chamar as pessoas, né? Dentro de uma sociedade muito individualista, é muito comum que as pessoas não compreendam o sentido, né, de ter um grupo semanal, e daí tenham dificuldade de se comprometer, né? De realmente cuidar com a sua presença, de cuidar os vínculos, mas é tudo aprendizado. A gente está ali para aprender justamente isso. E a noção de que a gente está ali para aprender justamente isso é muito importante que o facilitador tenha, né? Então, ele não é uma pessoa que está ali para dar exercícios ou dar temáticas, né? Não, ele está ali como um fator catalisador, né? Agregador de um grupo, né? Que vai ter uma capacidade de gestar a si próprio, né? E isso faz com que, quando eu consigo formar esse núcleo básico, tá? Tudo depende muito de conseguir formar um núcleo básico, não sei, de seis, sete pessoas. A partir da formação desse núcleo básico, a gente começa a crescer, a gente começa a se expandir, a gente começa a ter grupos maiores, né? Dentro do grupo semanal de biodança, eu acredito assim que um tamanho ideal, né, para um grupo semanal de biodança estaria entre 20 pessoas e 35 pessoas no máximo, né? Quando começa a passar dos 35, 45, 50, claro que economicamente para o facilitador é maravilhoso, né? Mas não dura muito, pessoal. Por quê? Porque as pessoas começam a não se reconhecer, né? E o que que acontece quando o grupo é muito grande? Começa a formar, tem um fenômeno, né? Que é natural que aconteça, que é a formação do que aquilo a gente chama de panelinha, né? Então, como eu já não consigo reconhecer o grupo como um todo, porque ele é grande demais, eu começo a formar microgrupos. É natural que isso aconteça. Por quê? Porque nesses microgrupos eu consigo reconhecimento, eu consigo ser visto e consigo ver. Só que o ruim desses pequenos grupos que se formam dentro do grande grupo é que ele tende a se separar, ele tende a entrar em relações de poder, de competição, de fofoca, que é extremamente desagregador, né?
Então, eu acho que tem outros fatores que vão incidir nesse tipo de fenômeno, né? Mas um deles é isso, né? Se você chega a ter grupos grandes, muito grandes, por muito tempo, não é legal, né? Vai acontecer isso, né? Então, para grupos muito grandes, né? Grupos, não sei, de 50 pessoas, a gente deixa reservados os nossos finais de semana, né? Então, que o grupo vai fazer uma história, né? Um processo e uma curta duração de tempo, né? E daí não dá tempo para ter esse fenômeno, né? E o que que acontece se a gente pensar em raízes, né? Nas nossas origens, a gente vai ver que a reunião de mais de um desses clãs que andavam, né, pelo mundo aí, existiam momentos de reunião, né? E daí era um momento de celebração, né? Então, quando dois grupos se reuniam, era um momento de celebração, de abundância, de festa ou de transcendência, né? Com os cultos religiosos, etc. Então, era algo muito bom, mas que não poderia durar uma longa extensão no tempo. Então, para os finais de semana, grupos de final de semana, né? Onde a gente se reúne para fazer um trabalho específico. É maravilhoso ter grupos maiores, é muito gostoso. Pode ser grupos pequenos também, óbvio, né? Mas assim, o grupo grande nesses momentos é muito legal, muito gostoso, muito celebrante, um momento maravilhoso, né? Então, a gente pode trabalhar com os nossos cursos, né, de final de semana, com bastante gente, porque sim, porque vocês vão ver que tem uma energia muito boa, muito gostosa, muito participativa, a gente conhece pessoas novas, faz amizades, é muito legal, mas não pode durar muito tempo, tá? Depois as pessoas têm que estar nos seus pequenos grupos, para que elas consigam ter essa casa, né, esse reconhecimento, esse útero que vai facilitar os processos todos dentro da biodança. E depois a gente tem os grandes eventos, né? Os grandes eventos, os congressos, onde a gente vai encontrar, não vão ser só grupos do mesmo facilitador que se encontram, mas grupos do mundo inteiro que se encontram e passam lá 3, 4, 5 dias juntos. E é maravilhoso, é uma grande festa, é uma imensa festa, né? E se a gente pensar assim na raiz antropológica disso, né? Então, essa época do nomadismo, né, dos caçadores-coletores, existia a cada periodicamente um momento onde existia uma abundância de algum recurso natural, né? Então, por exemplo, no deserto Kalahari ainda existem caçadores-coletores, né? E o momento de abundância deles, imagina, eles vivem num deserto, né? É o momento das chuvas, onde de repente tem água em abundância, né? Então é o momento onde vários clãs se reúnem, né? E celebram junto e passam a ser alguns dias juntos, 15 dias, um mês, né? O que que acontece? Como é uma grande quantidade de pessoas, tende a ter um impacto ambiental grande e é insustentável em longo prazo, né? Então, só que esses grandes eventos, eles têm uma força reguladora muito interessante, né? Então, nos grandes eventos que aconteciam na nossa origem, né, nos caçadores-coletores, era o momento, né, onde as tribos se reuniam, e onde os pequenos conflitos que existiam dentro das tribos resolviam. Por quê? Porque era o momento onde eu podia me mudar, ir para outra tribo, né? Era o momento também dos casamentos, dos namoros, das novas amizades. Então, esses grandes eventos, eles serviam de fator regulador, né? E eu sempre me lembro assim que o quanto é lindo, maravilhoso quando a gente tem os eventos em biodança, né? Os nossos encontros, como a gente teve agora há pouco em João Pessoa, os congressos que alguns de vocês foram, né, lá na Itália, e agora a gente vai ter na Argentina o próximo ano. Então, esses são momentos de muita celebração, é muito legal.
Não é o momento de fazer trabalhos profundos. Os cursos, sim, os cursos podem ser momentos de trabalhos profundos. Os grandes eventos é uma grande celebração. É a celebração da união de todos os grupos, é o momento de a gente conhecer outras pessoas, né? Que a gente faz biodança. É um momento de amizade, de fazer uma aventura todos juntos, né? E isso é extremamente agregador. Só que, claro, num grande evento, a gente vai ter, lá sei, 200, 300, 400, 1.000, 2.000 pessoas, né? Então, é insustentável que isso dure muito tempo, né? Ele deve durar 3, 4, 5 dias e depois todo mundo volta para casa, volta renovado, volta diferente, com uma história gostosa para contar, sabendo que a gente não está isolado no nosso pequeno grupo, mas percebendo também o valor dos nossos pequenos grupos, tá? Então, todas essas experiências são experiências grupais que a gente vive em biodança, mas que têm um fundamento dentro, da evolução da nossa espécie, tem um sentido que é mais profundo simplesmente estar se reunir, estar reunido com outras pessoas, né? Então, se a gente imaginar o modelo teórico de biodança, a gente vai ver que o modelo teórico de biodança, ele está baseado, né, na questão de que sobre as linhas de vivência, sobre a nossa capacidade vivencial, incidem fatores ambientais, ou seja, nosso potencial genético, ele se deflagra na vivência da relação com o ambiente, né? E daí o Rolando chama esse fator ambiental que deflagra os potenciais genéticos de ecofator, ou seja, um fator ambiental. Só que o próprio Rolando dizia é que o principal ecofator humano é o outro ser humano, né? Então nós somos uma espécie que depende da relação com os outros, né? E a nossa própria identidade, ela se forma da relação com essas outras pessoas. Então, quando a gente trabalha em biodança, a gente deve ter bastante claro isso, né? Que essa relação grupal ela é sustentação para um processo muito profundo, né? E então, que a biodança é essencialmente grupal. Né? Ah, tem como praticar a biodança sozinha? Não, né? Porque a biodança é grupo. Ah, mas Mirtes, eu comecei a dar aula e apareceu só um aluno. Tudo bem, faz alguma coisa com esse aluno, conversa com ele, faz algum exercício, alguma coisa para que essa pessoa se sinta estimulada na próxima semana a vir, tenha um significado aquele encontro que ela teve contigo, tá? Para que ela se sinta estimulada a vir, porque na próxima semana pode vir mais outra pessoa. E daí começa a formar um núcleo que a gente precisa para iniciar um trabalho de aprofundamento, tá? Então, não é que se vem uma pessoa, eu vou mandar ela embora porque só tem uma pessoa. Eu vou buscar oferecer algo significativo para ela, para que ela possa sentir que tem um sentido ela voltar e começar a entrar nesse projeto junto contigo da formação desse grupo, né? Ou seja, que ela seja um dos participantes desse grupo que está se formando. Agora, eu não posso dizer assim, biodança atendimentos individuais. Não existe isso, tá? Não existe. É uma outra coisa, mas não é biodança, tá bom? Então, o trabalho, né? O nosso trabalho ele tem a ver, com a capacidade empática e a inteligência afetiva. São esses os fatores que a gente vai mais desenvolver, né? A gente tem dentro da literatura um, um livro que se chama Inteligência Emocional, né? Que foi bem famoso e que vai trabalhar toda a questão da relação com as emoções e o entendimento do que é as emoções, né? O Rolando, ele escreveu um livro que se chama Inteligência Afetiva. E nesse trabalho de Rolando, que faz parte da própria teoria de biodança, ele vai falar que sim, que existe uma inteligência das emoções, que é uma inteligência que tem a ver com um fator primário, né, de
de reação, do que significa as emoções dentro da nossa espécie, né? E como nós reagimos não racionalmente, né? Imediatamente, e que existe uma inteligência atrás disso, né? Mas Rolando vai falar da inteligência afetiva, que vai muito além da inteligência emocional, no sentido de que ela nos estrutura como identidade, como seres humanos, né? Então, nós somos seres não só emotivos, mas relacionais, e essa relação tem a ver com afeto. O que que significa isso? De como eu afeto e sou afetado pelas outras pessoas, né? Então, o ser humano é um ser afetado pelo outro e que afeta o outro. E existe uma inteligência que regula todas essas relações. Então, eu disse para vocês que eu ia trazer um trabalho que foi publicado na revista Pensamento Biocêntrico. É um trabalho da Maria Idalice Silva Barbosa. Está na revista Pensamento Biocêntrico 34, tá? Então vocês podem procurar lá. Se depois se vocês quiserem, eu posso também deixar o link aqui, né? Ali no nosso chat, eu vou deixar na descrição do vídeo também, né? Essa, esse trabalho que está bem interessante. E daí, dali, eu tirei alguns aspectos que eu achei bem interessante que ela trouxe sobre as relações, sobre a importância dos grupos, né? E como vai se dando essas relações grupais. Eu achei muito interessante o trabalho e resolvi trazer para vocês aqui alguns dados dessa pesquisa que ela fez, tá? Então, ela coloca, né, que uma das funções do grupo e talvez seja uma das coisas que mais a gente sente, né? E desde o início, quando a gente entra para um grupo de biodança, é uma das coisas mais importantes e que talvez seja exatamente o que forma o grupo, né? Porque, na realidade, talvez seja o que, dentro dessa evolução humana, seja o que mais nos faz falta dentro dessa cultura do anonimato que a gente tem, né? Então, que é o acolhimento. Né? E eu acho que o grupo de biodança ele tem isso assim como algo fundamental, né? Então, desde o início, desde que a pessoa se comunica com vocês para querer participar, quando ela vem, a forma como ela é recebida, o interesse genuíno em que aquela pessoa visite, conheça, seja acolhida, né? Então, o acolhimento é algo muito, muito importante, tá? E ela vai aqui trabalhar em alguns aspectos esse acolhimento, né? Então, o afeto, né? Dentro como um sentimento de ligação dedicado ao outro, a simpatia, né? Um sentimento de identificação com o outro. O desejo sexual, a atração pelo outro, o desejo de compartilhar o prazer de viver, não é só o desejo pelo outro, né? Mas esse desejo de partilha com o outro, de fazer uma coisa gostosa, legal, bonita com outra pessoa, né? Nós todos temos isso e é muito importante ter um lugar onde a gente sinta que exista espaço, né? Para isso. A fraternidade, um sentimento de comunhão, né? De inclusão, de pertencimento, amizade. Né? Então, esse compartilhar de afeto, esse bem-querer, né? Um espaço de troca afetiva que não tem interesse, né? Que tem algo de realmente eu me sentir bem recebido e poder sentir que eu posso não só ser bem recebido, mas também que eu posso ser um elemento de receptividade ao outro. Né? É maravilhoso isso porque nos dá uma dimensão do humano, né? Muito ancestral, muito saudável, muito reguladora de todas as nossas dificuldades que a gente tem com a nossa cultura, né?
Mas existem também algumas situações que podem, né, dentro das relações grupais, nos causar momentos não tão, não é um paraíso, né? Não é algo que vai ser vivido sempre como algo tranquilo, né? Então, existem momentos dentro dos grupos onde se vive o confronto, né? Se vive o medo, né? Medo frente àquilo que eu não consigo controlar, ah, ah, medo de que não respeitem meu espaço, de que não preservem aquilo que eu trago para o grupo, né? Então, uma série de medos que podem ter, que tem a ver com o próprio grupo, né? Não é o medo de algo de fora que eu trago para dentro, mas a própria situação grupal pode gerar esse tipo de medo, né? Raiva, né? Uma disposição ao confronto onde o outro de repente surge não como um amigo, né? Mas sim como algo que pode ser ameaçador, né? Isso pode ser alguma situação que se gere dentro do grupo, ou mesmo uma mesma fantasia, algo que a pessoa traz da sua experiência fora do grupo e que ela projeta ali dentro do grupo. Pode acontecer isso também, ou dentro do próprio grupo existir algo, né? Que se torne incômodo, que possa nos causar um mal-estar, como lá sei eu, um colega que não consegue que ouvir bem os limites que a gente dá, que se torna inadequado quanto ao espaço que ele deve ocupar dentro da minha corporeidade, ou das relações com o próprio movimento, nas relações que se estabelecem nos exercícios, etc., né? A ansiedade, quando a gente sente que algo pode ser excessivamente desafiante, ou que eu posso me sentir exposto, então pode surgir esse tipo de emoção dentro da biodança, né? Eu posso sentir que algo me ameaça, algo que não é bom. Então, esses fatores de confronto, eles são super importantes. O facilitador se dá conta de que pode haver esse tipo de situação e que possivelmente ao longo da história longa de um grupo vai haver, né? E que ele tem que estar atento, né? Atento para buscar a, a harmonização desse tipo de situação, né? E dentro de um confronto, de confrontos que possam eventualmente surgir, quando a coisa não fecha muito bem, né? Pode existir uma mágoa, um ressentimento, algo que não fica bem resolvido e que fica ali permeando as relações, né? Então, é importante a gente ir através da própria metodologia de biodança, os exercícios, as danças, e também através do diálogo a gente poder ir harmonizando essas situações, né? Então, algumas coisas que podem acontecer, que vão gerando esses fatores de confronto, né? Orgulho, né? Onde eu me sinto vaidoso comigo mesmo, me sinto superior, pessoas que se sentem superior, né? Se sentem mais ou melhor que o outro, e daí vão se comparar nesse sentido, né? Ou ao contrário, né? Um sentimento de inferioridade, onde eu me sinto menos que os outros são sempre melhor que eu, né? Ou o sentimento de inveja, né? Onde eu sinto que o outro, lá sei eu, tem mais atenção da parte de algumas pessoas do grupo, até mesmo do facilitador, ou que a pessoa tem um privilégio econômico, ou que a pessoa dança melhor, ou tem mais habilidade física, ou tem mais beleza, né? Então, tudo isso são coisas que vão permeando as relações e que podem, né? Que tem a ver, atrás disso tem uma questão de uma fragilidade da própria identidade,
né? Quando eu entro na questão da comparação, existe um- uma possibilidade, né, de eu sentir a minha identidade como fragilizada, até mesmo na questão do orgulho, quando eu me sinto superior, é porque na realidade existe aí uma necessidade de comparação para que eu não me sinta mal comigo mesmo, né? Então, eu me sinto superior. Ou o sentimento de que eu não consigo nunca chegar aos pés do outro, né? Um fenômeno muito comum dentro dos grupos, né? Que é a exclusão. Então, isso a gente tem que estar super atento, né? Dentro desses mecanismos de exclusão. Então, eu falei para vocês da questão desses grupos muito grandes, onde forma subgrupos dentro, né? Mas mesmo que a gente tenha um grupo de 30 ou 20 pessoas, pode ocorrer de formação de alguns pequenos subgrupos, grupos que vão ter menor tamanho dentro do próprio grupo, né? E daí, quando o grupo se forma nesse sentido, ele tende a uma segregação, né? Então, é a discriminação de outra pessoa por algum fator, né? Que faz com que eu acentue uma diferença, algo que eu sinta que é diferente. Ou que pode ser uma discriminação por alguma característica da pessoa, ou das pessoas, né? Um preconceito que pode ter a ver com mil coisas sociais ou mesmo de aparência da pessoa, né? Ah, e também a questão de quando dentro do grupo forma algo que tem a ver com o ódio mesmo, né? Entenda, que é algo, uma versão tão grande, né? Que geralmente está movida assim por um sentimento de medo, de desconfiança, né? De ter se sentido também discriminado, né? Então, quando uma pessoa é excluída, ela também pode entrar em algo não somente de ficar triste ou se sentir mal pela exclusão, mas ela pode reagir de uma forma bastante raivosa e com uma reação bastante dura, né? Então, outros aspectos que podem aparecer, né? E que muitas vezes os grupos entram nisso, principalmente quando eles estão pequenos, né? Então, um desespero, uma iminência de que não vou conseguir, não vou conseguir formar esse núcleo, não vou conseguir ter condições de manter isso, né? Ah, as relações de ciúmes que podem aparecer, né? Pela questão de, não sei, por exemplo, da atenção que um colega tem e o outro sente que não tem, né? Podem surgir ciúmes, ou as pequenas relações de par que podem eventualmente surgir dentro do próprio grupo, pode surgir esse tipo de situação, né? Ah, e mesmo as situações de tristeza, de perda, que podem ter a ver com a vida da pessoa, podem ter a ver também com o afastamento de alguém dentro do grupo, o não aparecimento, a falta de comunicação. Então, podem gerar isso, que é uma espécie de luto. O grupo também, e aí, claro, a gente viu alguma série de fatores que podem acontecer, que são fatores doídos, mas é importante a gente ter muito atenção, né? Mas o grupo, ele é um lugar que a gente experimenta algumas coisas muito bonitas, né?
Então, esse sentimento de paz, né? De estar bem no lugar, de estar se sentindo ah, feliz naquela situação, né? A sensação de comunhão, de pertencimento, de fazer parte de algo, essa integração, esse sentimento de fazer parte da espécie, né? E o grupo é um espaço de generosidade, de poder oferecer algo sem necessariamente ter que receber alguma coisa em troca, né? É um espaço de abundância, onde eu não receio que eu vou dar e vou perder algo por dar, né? Então, e dentro de essas possibilidades que o grupo, desde essas emoções que são mais difíceis, até nessa abundância toda que o grupo tem, né? Ele tem algumas funções que são bem importantes, né? Então, o grupo ele tem uma função permissiva, ou seja, é de ser um espaço protegido, onde eu sinto que eu posso me expor, eu posso ser acolhido na minha dor, da minha raiva, na minha alegria, no meu prazer. Ele tem esse espaço de permissão, onde eu vou, claro, que dentro de um. Não é um processo que eu posso fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, que o grupo vai aceitar. Não é isso, pessoal, mas é um espaço protegido onde eu posso sentir que aquilo que vem de mim é aceito, mesmo as coisas mais difíceis, né? Então tem uma permissão, permissão de expressar, uma permissão de ser si mesmo, né? Uma função facilitadora. Então, a gente costuma perceber o facilitador do grupo, né, como o coordenador que vai coordenar o trabalho, que conhece a metodologia, que vai nos facilitar. Mas não, o facilitador pode ser o cara mais esperto naquilo que faz, o mais preparado, mas se ele não tiver um grupo que se interessam pelos outros, que tem empatia, que tem essa comunhão, que tem essa tolerância também para esses momentos difíceis, para esses conflitos, ele não não consegue facilitar, né? Então, na realidade, cada membro do grupo é um facilitador do grupo, né? E a gente vai ter aquele facilitador, que é dito facilitador, que é o que vai coordenar o trabalho, né? Que vai ter habilidade teórica e metodológica para coordenar. Mas, na realidade, como função de facilitação, todos são facilitadores de todos, né? Eu sou facilitado e facilito ao mesmo tempo. O grupo tem uma função deflagradora, porque é dentro do grupo que vai se formar as vivências, né? Então, o grupo, ele por si, ele gera vivências. A gente vai precisar, claro, da música, a gente vai precisar do movimento, a gente vai precisar da consigna, do ambiente protegido, mas se não tiver o grupo como elemento acolhente, permissivo, facilitador, não adianta, tá? Então, esse grupo, essa atmosfera do grupo, esse acolhimento de grupo é que dá a permissão para que algo aconteça, né? Então, e o grupo tem essa função integradora, né? Então, ao mesmo tempo que ele permite a manifestação íntegra, e coerente da identidade de cada um dos seus membros, né? Ele em si, ele é uma identidade, né? Então, eu sinto que aquele grupo, ele tem um aspecto seu de identidade de grupo, né? Que acolhe a todos, é um fator ah, que vai ser catalisador dos processos de todos, porque ele é uma unidade também, né? E a partir dessa unidade, ele tem essa função de criação. Essa unidade ela não é estática, né? Ela é capaz de gerar esse fenômeno que é a identidade individual, né? Também se gera dentro da identidade grupal. Ou seja, esse grupo ele está em constante movimento
ele se mantém, mas ele muda, ele consegue ter a sua identidade, seu núcleo, mas ele também está sempre mudando, né? E essa mudança é a mudança das pessoas que estão lá dentro, é a mudança das coisas que estão se vivendo, é a evolução do próprio trabalho e também é a saída e entrada de novas pessoas. Então, em biodança, a gente pode dizer que o grupo é uma matriz, né? Ou um útero, é um lugar de renascimento, é um lugar onde a gente é acolhido, a gente é gestado e renasce, renasce para o melhor da gente mesmo, né? A função do grupo é essa. Então, ele é um organismo integrado, né? E é alimentado pelos vínculos afetivos. E eu acho que esse é um diferencial super importante dos grupos de biodança para outros grupos em geral, que podem ter outros objetivos e que formam amizade, formam carinho, formam importância, mas eles não têm isso como centro, né? O, o grupo de biodança ele tem isso como centro, é um organismo integrado, né? Que é alimentado pelos vínculos afetivos, né? Então, dentro dos grupos de biodança, a gente vai ser um gestador de momentos estruturantes, né? Que são proporcionados dentro da própria vivência, né? Então, cada vivência, quando ela atinge o seu objetivo, ela é uma geradora de momentos estruturantes, né? A biodança é uma geradora de momentos estruturantes. Ela vai, isso que a gente vive dentro da biodança forma vínculos entre as pessoas que estão participando naquele momento, né? Mas também ela vai criando vínculos informais. Então, é muito bom e importante, bonito que em biodança acaba se formando amizades e vínculos que são às vezes para toda a vida e que superam aquele momento da integração do grupo, né? Daquele trabalho de grupo. Isso não quer dizer que obrigatoriamente a gente tem que ser amigo, super amigo e íntimo de todo mundo que participa do nosso grupo de biodança. Não é isso que eu estou dizendo, mas que existe uma facilitação para que vínculos informais se criem, né? A partir desses afetos que vão se criando dentro da própria aula de biodança, né? Então, quanto mais tempo eu participo num grupo, quanto mais eu convivo com pessoas do grupo que eu participo, mais vai se criando informalmente uma série de amizades que antes não existiam, né? É importantíssimo dentro do grupo de biodança que a gente crie vínculos, né, de confiança. Então, a gente viu anteriormente pelos slides anteriores, né, que entrar num grupo e viver num grupo é também passar por momentos muito lindos, muito maravilhosos, mas momentos difíceis também, né? O que tem, que está no humano, onde momentos que a gente se sente desafiado, que a gente se sente traído, que a gente tem conflitos, que a gente tem ciúmes, que tem tudo isso que a gente viu, né? Então, se não se cria esse núcleo de confiança, a gente não consegue atravessar essas tempestades, né? E essas tempestades vão acontecer, elas não são o núcleo do trabalho, mas elas vão suceder ao longo do processo. É importante a gente ter esse esse núcleo, né, de confiança, esse cultivo de que a gente pode confiar, de que a gente pode se abrir, que a gente pode acolher momentos bons e momentos ruins, né, que a gente pode conversar, né? E é importante, né? Eu acho que uma coisa que sim, que é bem legal dentro da, da biodança, né? É que esse acolhimento, né, ele não é interpretativo. Então, ele acolhe, mas eu não vou tentar colocar isso dentro de uma interpretação baseada numa ideologia ou dentro de um referencial teórico, tá? Então,
A gente, é óbvio que tudo que é dito dentro de um grupo, ou em qualquer relação humana, ele é interpretado de alguma forma, né? Senão eu não entenderia o que que as pessoas estão falando comigo se eu não interpretasse. Então tem um nível de interpretação, mas o que que o Rolando quer dizer quando ele diz que é não interpretativo? Que eu não vou utilizar um referencial teórico, seja ele qual for, para interpretar aquilo que a pessoa está vivendo ou o que a pessoa está dizendo. Eu não vou dar uma devolução, né, para aquela pessoa, dizendo, ah, tua vivência quer dizer isso, né? Ou teu isso que tu disse quer dizer tal coisa, né? Então eu vou evitar fazer esse tipo de interpretação, né? Obviamente que tudo que a gente ouve, tudo que a gente escuta, né? Tudo que a gente vê, a gente, mesmo dentro do próprio referencial teórico de biodança, a gente vai tentar encaixar isso para compreender. Se a gente não interpretasse, a gente não entenderia o que está acontecendo, né? Mas eu não vou usar nenhum mecanismo de devolução que baseie na interpretação, né? Até porque a interpretação é sempre um viés de observação, né? Então eu não posso achar que a forma como eu estou vendo uma determinada situação seja uma visão completa, e por isso eu não vou dar esse tipo de devolução para o outro, no sentido de que eu tenha como papel profissional de facilitador ou como papel dentro como participante, né, para um colega, isso que tu viveu quer que dizer tal coisa, né? Não tenho nem esse direito, tá? Ou mesmo o aconselhamento, no sentido, se eu fosse tu, eu fazia isso ou aquilo, a gente não utiliza esse tipo de abordagem, tá? E o Rolando chamava estética antropológica, né, que é o cultivo da beleza das relações humanas, da beleza do humano na sua simplicidade. Então, o grupo de biodança é o lugar de cultivo dessa estética antropológica, onde não é uma estética que faz referência à beleza dentro de um padrão social, mas sim a própria beleza das relações humanas, né? Essa dança constante que existe, que nos torna bonitos, harmônicos pela própria convivência, né? Então, um dos fatores reguladores da própria dinâmica do grupo, ele tem que ser estético, né? No sentido de que existe uma busca de uma harmonia entre todos os fatores, né? Como uma música, a gente consegue entender a música porque existe harmonia entre todos os instrumentos, né? Essa busca estética do grupo de biodança é justamente que a gente possa harmonizar todos os elementos para que se expresse a beleza da música de cada grupo, né? E daí a gente tem uma base ética para trabalhar, né? A partir dessa estética. Então, alguns elementos desagregadores, né? Então, que podem ser fatores que vão que a gente tem que estar atento, né? Para que não podem ganhar corpo isso. É natural que aconteça, mas não a gente tem que estar atento para que não que isso tenha um limite quase que imediato, tá? Então, fofocas dentro do grupo, tá? Então é muito importante a gente. A fofoca é um fator humano. Se a gente disser que nunca fez fofoca ou que nunca vai fazer fofoca, é mentira, tá? Então, assim, é natural que se faça fofocas, né? As fofocas são um fator humano e a gente quer saber notícias do outro e saber da vida do outro e a gente gosta tanto de histórias por causa disso, né?
Mas a fofoca também ela é um mecanismo de controle, né? Então, muitas vezes a fofoca ela tá baseada, né? Na inveja, na competição, nos ciúmes, né? E ela é uma manifestação disso. Então, quando eu faço uma fofoca do outro, é como se eu estivesse tentando controlar o comportamento daquela pessoa via a opinião pública, né? A opinião de outros participantes do grupo. Então, tem que sempre cuidar, porque pode ser um espaço que vai fazer uma ruptura dentro do grupo, as fofocas, tá? Então, sempre quando vocês perceberem que alguém vem falar do outro, ou mesmo orientar as pessoas dentro do grupo, né? Quando vi alguém falando um de outro colega, por que que tu não traz para a roda, né? Traz essa questão para a grande roda. Vamos conversar isso na grande roda. Então, é super importante que se indique, né? Ou se tem a ver, se eu, por exemplo, na relação de duas pessoas do grupo, indicar, mas por que que tu não fala diretamente com essa pessoa, então, em vez de falar para mim, né? Ou se é uma situação com grupo ou com facilitador e coisa, uma situação que não agradou, que possa ser colocado no próprio grupo. E aqui a gente tem que cuidar muito, né? Quando são situações entre só duas pessoas, né, que elas possam resolver entre elas também. Às vezes não vale a pena trazer para o grupo como uma coisa para trabalhar dentro do grupo, né? Pode ser desagregante também. Então, a competição dentro do grupo, né? A competição que pode ser entre pessoas de dentro do grupo, por atenção, protagonismo. Pode ter uma competição de algumas pessoas que tenham maior liderança dentro do grupo com o próprio facilitador, tá? Então, é bem importante ter muita atenção a isso, né? Essa que pode estar unido à questão das fofocas e formar algo bastante deletério, né? Então, a gente poder estar bem atento a essas relações que se estabelecem de competição, né? As projeções, né? Então, muitas vezes, o que que é uma projeção, né? Eu colocar no outro algo que é meu, algo que eu tenho difícil de elaborar, algo difícil de ver em mim mesmo, eu vou projetar no outro, né? Então, por exemplo, algumas pessoas podem ter dificuldades com figuras de autoridade por questões históricas, daí projetam isso na relação com o facilitador ou dificuldades em relação à sua sexualidade, daí projetam nisso num participante do grupo que tem uma característica que a pessoa sente que está movendo emoções que tem a ver com a questão da sexualidade. Então, tudo isso tem que ser muito cuidado, tá? Posições de manipulação, como ah, 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 posições como vítima, como algoz, né? Ah, posições de denúncia, posições de jogar alguma opinião, algo para desarticular o próprio grupo. Tá? Então tem que cuidar bastante essas pequenas situações que podem acontecer, né? Então, muitas vezes, a pessoa já tem um padrão que é mais manipulatório dentro da própria família, né? Com posições ou muito autoritárias, ou de reações muito drásticas, né? Ou de onde tu não pode dar limite porque a pessoa fica muito furiosa, então é intimidadora, né? Ou situações onde elas, de pessoas que se fazem muito de vítima da situação, que se sentem muito inferiorizadas e manipulam o ambiente com isso. Então, tudo isso a gente tem que estar muito atento, né? E um fator que é bem importante, que todos esses que eu coloquei aqui
Anteriormente, eles podem se dar com o próprio facilitador, obviamente, mas podem se dar com todas as pessoas do grupo, ter pessoas que tenham essas características, né? E é importante a gente estar atento, poder orientar e dar limite, tá? Mas também existe um fator desagregador que é da própria não compreensão do facilitador de seu papel, né? Então, que o facilitador, ele, como ele é parte do grupo, né? Então, ele não é uma pessoa que não desenvolve laços afetivos com as pessoas. Sim, ele se interessa, ele tem laços afetivos com as pessoas, mas ele tem um papel diferente dentro da coordenação do grupo, né? Então, todos esses fatores, principalmente projetivos, que a gente vai ver aparecer nos grupos, eles podem acontecer fortemente em relação ao facilitador, porque o facilitador é a figura de autoridade, né? Então, pode ser que algumas pessoas tenham dificuldade de se aproximar, ou tem pessoas que podem idealizar muito o facilitador, achar que ele é sensacional, maravilhoso, ou tem pessoas que podem ter muita raiva do facilitador, porque ele é uma figura de autoridade e a pessoa tem coisas antigas com autoridade. Ok, tudo isso pode acontecer e a gente tem que saber compreender o papel da gente, né? E saber lidar com isso. O problema é que muitas vezes o facilitador não se sente preparado ou não está preparado para a compreensão disso, né? E acaba atuando dentro disso, né? Então, pode ser que, por exemplo, que tenha um facilitador que se sinta pouco seguro, que nunca foi tratado como uma autoridade, que nunca sentiu assim valorizado e de repente vêm pessoas e acham que ele é o máximo, que nossa, que tu faz um trabalho maravilhoso, que ai, que coisa maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. E daí começar a desenvolver uma coisa tipo assim, eu sou o guru, eu sou o que tem sempre razão, né? E isso para desbancar em uma postura autoritária é muito fácil de acontecer, ou o facilitador fica super dependente de ser sempre enaltecido e elogiado, né? Outra questão que é bem importante é, por exemplo, é muito fácil um dos participantes do grupo, por questões projetivas, se apaixonar pelo facilitador, né? Ou facilitadora. E é importante esse facilitador ou facilitadora compreender que muito mais do que uma paixão pela pessoa do facilitador, tem um elemento projetivo aí super importante que cabe ao facilitador compreender e não atuar sobre isso. Não é rechaçar a pessoa, mas é simplesmente entender que aquilo a pessoa tem que viver e depois deixar de viver, né? Não tem que corresponder a isso, né? Ou aproveitar esse momento, porque é um momento de vulnerabilidade da pessoa e não um momento que ela está apaixonada de verdade, né? Então é super importante entender isso para não cair em uma questão de manipulação. Às vezes a gente diz que alguns alunos podem ser manipuladores, mas quando a gente cai nesse tipo de relação, onde o outro projeta coisas e tu aceita e desenvolve, né? Quem está sendo manipulador é o próprio facilitador, e a gente tem que cuidar muito isso, né? Às vezes o facilitador ele nem se dá conta que está fazendo isso, mas é importante pensar isso e desenvolver, buscar apoio, né? Se, como profissional, tu sente que não está lidando bem com a relação com os teus alunos, com os teus participantes, procure ajuda para entender melhor a situação, né? Procure ajuda com um colega mais experiente, procure ajuda também com um psicólogo para entender melhor como fazer o teu trabalho, para compreender de que quando a gente está conduzindo um grupo, em relação ao facilitador, sempre vai haver um grau de vulnerabilidade, né? E que a gente tem que saber lidar com isso com muito respeito, com muito carinho, com muito amor, né?
e não batendo nas nossas carências e na necessidade de que a gente tem de confirmar a nossa autoestima, tá? Então, é uma grande tentação para pessoas que não estão preparadas, tá? Então, tem que estar muito atento. Então, o que que seria uma boa fórmula para a gente trabalhar, né? Dentro da biodança. Então, os encontros semanais, essa é uma fórmula tradicional, perfeita, né? Se na cidade onde tu tá dando aula é impossível fazer semanal, faz na periodicidade mais adequada, mais próxima à semanal, de 10 em 10 dias, de 15 em 15 dias, né? Quanto mais afastado um encontro do outro, mais vai ser difícil de integrar o grupo, porque as pessoas têm outras atividades e aquilo vai se esvanecendo ao longo do tempo, tá? Então, assim, se o encontro é semanal, é melhor. Né? Daí, depois que a gente vai formando esse núcleo básico, fazer os cursos suplementares, né? Outro, desenvolver temas, fazer um dia inteiro, fazer um final de semana inteiro, participar de alguma coisa que outro facilitador está fazendo, levar o grupo, propor coisas, né? O cultivo da amizade, tá? Eu acho que esse cultivo não é feito pelo facilitador, mas ele vai surgir espontaneamente no grupo, e o facilitador pode incentivar no sentido que o grupo, sim, pessoal, vamos ir ao cinema junto, vamos assistir um filme, vamos fazer uma janta, né? Só que o facilitador ele não é a pessoa que promove esse tipo de atividade, mas ele pode valorizar quando essa atividade é proposta pelos participantes e, inclusive, eventualmente participar de algumas, não necessariamente de todas, tá? Essa intimidade verbal no início do grupo, ela pode ser bem útil, bem legal, bem bonito. Como eu disse, é um momento raro na nossa cultura, onde a gente tem esse espaço de colocação. Isso vai se criando aos pouquinhos, tá, pessoal? No início pode ser mais a gente colocando teoria ou fazendo perguntas, ou mesmo dividindo em pequenos grupos e quando a gente tem um grupo maior, né, ela ser eu de 12, 13 pessoas, e que a gente quer que as pessoas trabalhem, falem de coisas mais íntimas e é muito grande o grupo, então a gente pode fazer grupos de 3, 4 pessoas e dar uma temática para as pessoas conversarem, tá? Sempre frisando que não é para dar conselho, não é para interpretar, é simplesmente uma escuta mais ativa, mais empática. Uhum. E uma coisa que é possível, não é obrigatório, mas é possível, né? É também vocês fazerem uma entrevista individual com os participantes, tá? Então, o facilitador chama os seus participantes para uma conversa, né? Que pode ser um pouquinho antes de começar o grupo, ou num outro horário. Eu aconselho que essa entrevista ela seja feita num ambiente assim protegido, tá? Pode ser o salão de biodança, e que tenha uma característica profissional mesmo, né? No sentido de que é o facilitador que busca, ou o aluno pode também buscar, mas assim, ele busca esse uma maior compreensão sobre a dinâmica que o participante tem, tá? Então, como fazer esse tipo de abordagem? Eu aconselho a fazer em termos de ver como é que está cada linha de vivência. Como é que está a tua saúde, como é que é o teu prazer de viver, como é que é a tua criatividade, a tua capacidade de expressão, tu tem vínculos, como tu te relaciona com a tua casa, com os ambientes onde tu vive. Então, tem perguntas dentro das linhas de vivência nos ajudam a ter uma maior noção dos participantes, de cada participante, tá? E dá ao participante um maior vínculo com o facilitador, né? Eu observo que quando a gente faz entrevistas individuais, se forma um vínculo maior com o facilitador, né?
mas é o mesmo padrão que a gente tem, né, para a entrevista com para as conversas em pequenos grupos, a gente vai ter, ou para escuta, né, para intimidade verbal, a gente vai ter também para entrevista individual. Não nos cabe como facilitador querer resolver o problema do participante, ou dar o interpretaço dizendo que é isso, aquilo, aquele outro. Não, é um espaço de escuta, onde vocês vão escutar e dizer, ah, que bom, né? Que agora eu te conheço melhor, assim, eu vou poder adequar mais as aulas também às coisas que tu está me trazendo. E é isso, tá? E daí esse conhecimento também vai te ajudar a saber que tipo, por onde fazer o trabalho, né? Quais são os exercícios que têm que ser dados, etc. Tá? Colocar esse participante dentro da evolução do próprio grupo, dentro das necessidades dele. Periodicidade dessas entrevistas. Então, vocês não vão fazer entrevista toda semana, nem todo mês, nem de lá ser de 2 em 2 meses, né? É uma vez ao ano, né? Se deixando à disposição, se precisar em algum momento, tá ali para ouvir, mas é uma coisa pontual, tá? Não é para toda hora estar aí conversando, porque vocês não têm informação para isso, né? Não é para isso que serve a biodança, tá? Então, a pessoa se sente necessidade de ser escutada toda semana, ela tem que ir para um psicólogo e não para o facilitador.